E aí, parças, beleza? Então, continuando a nossa série dos intermediários do RamPy, nesse episódio vocês vão estar aprendendo a como tá customizando os textos que aparecem no seu jogo. Tanto o texto do protagonista, ou então do narrador, e até mesmo dos personagens que estão aparecendo aí no seu game. Você pode estar personalizando esses textos, aumentar o tamanho da letra, trocar a cor, ou então até mesmo trocar a fonte da fonte que você está usando aí nos textos. Também vou estar mostrando um pequeno problemazinho que talvez vocês possam se deparar com ele, que é o probleminha das aspas. Muita gente coloca aspas dentro de um texto e acaba bugando o seu jogo. E para estar finalizando, vou estar mostrando como que coloca a fotinha do personagem ali na caixa de diálogo. Então, quando esse personagem estiver falando, lá na caixa de diálogo vai ter a fotinha dele, indicando que aquele personagem está falando. Assim você consegue deixar o seu jogo bem mais intuitivo. Então, como vocês estão vendo, eu já estou com um projeto legal muito louco. É o mesmo projeto que eu fiz nas aulas anteriores. Vou estar usando ele como base para estar começando a editar os nossos textos. Então eu vou abrir aqui o script. Beleza, vou dar um zoom aqui no texto para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu começar um novo texto. Eu sou um texto. E esse texto, ele é um texto normal. Como que você começa a personalizar um texto aqui no RamPy? Simples, você precisa falar para o RamPy que esse texto ele é um texto que é modificado. E como que você fala isso? Simples, aí no seu teclado você tem que abrir chaves. Essas chaves ela indica que alguma coisa vai acontecer com esse texto. Então, como eu abri chaves aqui, eu preciso indicar um código para personalizar o texto. E depois eu posso fechar ele. Então, para estar começando, como só um exemplo mesmo, eu vou usar o código de negrito. O código de negrito é para deixar o texto um pouco mais escuro, né? Então eu vou usar aqui o B. Esse B ele significa que o meu texto ele vai ficar em negrito. Então eu abro chaves e escrevo o código da personalização que eu quero usar nesse texto, que no nosso caso vai ser esse B, e o B significa negrito, e depois eu fecho ela. E o que acontece? Se eu rodar o projeto assim, ele não vai funcionar. Por quê? Porque o jogo ele não sabe quando que o negrito termina. Você tem que falar para o seu jogo aonde que esse negrito termina. Então, por exemplo, eu vou querer que o negrito termina aqui no eu sou um. Como que eu faço para falar que o negrito ele vai acabar? Simples, eu abro de novo chaves. Agora eu coloco essa barra. Essa barra indica que eu estou fechando esse código. Então eu fecho ele e qual código que eu estou fechando? No nosso caso, a gente vai estar fechando esse código que tem o B, que significa negrito. Então eu escrevo B e depois eu posso fechar as chaves. Pronto, agora eu falei para o meu jogo que daqui do eu sou um até o fim aqui, ó, esse texto inteiro ele é um texto em negrito. E se eu apertar Ctrl S e tá rodando o meu projeto, vocês vão perceber que o RamPy ele já entendeu aquilo, ó. Tocar no botão de Start, eu sou, tá em negrito e o texto ficou normal. Então, é basicamente assim que você começa a estar personalizando os seus textos. Como eu usei aqui o código de negrito, vamos estar aprendendo alguns outros códigos. O próximo é o I. O que significa o I? O I significa que o meu texto ele vai ficar em itálico, que é aquela letra um pouco mais para o lado, um pouco mais arrastada. Eu já configurei aqui para tag I, vou tocar aqui no Launch Project, Start, e o meu texto ó, ele ficou em itálico. Por quê? Porque eu defini lá com a tag I. Vamos agora para o próximo, que é a tag S. O que significa a tag S? É aquela tag que o texto ele fica riscado. Então, o S significa que o meu texto ele vai estar ficando riscado. Deixa eu fechar o meu RamPy. Sim. Aperto Ctrl S aqui no Editor e vamos estar dando o Launch Project.
Start, e o meu texto ficou riscado. Vamos agora para o próximo código. O próximo é para estar personalizando as fontes. Como que personaliza as fontes? Simples. Primeiro, a gente coloca aqui na tag fonte igual. E agora a gente tem que falar qual fonte que a gente quer que use nesse texto. Como eu não tenho nenhuma fonte aqui no meu projeto, eu vou estar baixando uma. Então vocês já vão aprender como que baixa uma fonte. Aqui eu tinha o site aberto aqui, mas ignorem. Vou escrever aqui no Google Fontes. Vou nesse primeiro site, esse da fonte já serve. Você pode pegar qualquer outro site para estar baixando fontes. Vou pegar esse da fonte mesmo porque está aqui. Aqui eu seleciono algum tema ou posso pesquisar por alguma fonte. Vamos pegar esse daqui mesmo, Retro. Aqui em mais opções, recomendo que você marque a opção de domínio público, porque algumas fontes elas são pagas. Se você usar fontes apenas de domínio público, significa que são fontes grátis, que você pode usar sem ter medo. Então, toca no botão de enviar. E agora, vamos pegar uma fonte que eu acho bonitinha. Essa Sunny Retro parece ser bonitinha. Toca no botão de baixar e ele vai começar a baixar. Depois que baixar, é só você abrir esse arquivo e você vai ter uma fonte. Vou estar arrastando ela para a minha área de trabalho. Deixa eu fechar aqui o WinRAR. Agora você tem que colocar essa fonte no seu diretório de imagens do seu projeto. Então eu vou aqui na pasta do RenPy, Game, e vou estar arrastando essa fonte para cá. Essa fonte ela chama Sunny Retro, mas eu não sei qual que é a extensão dela. Então eu vou dar direito, propriedades, ela está como TTF, ali arquivo de fonte TrueType, ttf.ttf. Então significa que essa fonte é a sunnyretro.ttf. Vou aqui no Editor, já posso escrever a sunnyretro.ttf. Pronto, e agora o que eu faço? Simples, eu só fecho essas chaves e está pronto. Aperto o botão de Ctrl S para estar salvando esse código e agora, quando dá Launch Project, já vai estar iniciando o texto com essa fonte customizada. Viram? Tá com uma fonte um pouco mais estilizada, e você pode estar baixando qualquer outra fonte aí naquele site ou em algum outro site e você consegue estar usando fontes customizadas. Agora vamos para o próximo comando, que é o comando de size. O que seria o comando size? Deixa eu apagar esse código aqui. O size significa tamanho. Então, qual o tamanho do texto que você quer? Tipo 50? E agora eu fecho a tag de tamanho, aperto o botão de Ctrl S, vamos dar Launch Project, Start. O texto ele ficou grandão e depois voltou normal, porque esse texto aqui ele não está estilizado. Então você pode ter um texto um pouco mais grande. Vamos agora para o próximo comando. Deixa eu fechar aqui o RenPy. E o próximo se chama Color. Como o próprio nome já fala, é cor, né? Então só color igual, e agora você precisa de uma cor. Como que você consegue essa cor? Vamos lá para o Google de novo, vai aqui no Google mesmo, escreve aqui Color Picker. E você seleciona uma cor que você quer usar. Tipo, vamos pegar esse daqui, um rosa assim. Seleciona aqui, direito, copio o código dessa imagem. E depois eu jogo ela lá no Editor. Então direito, paste. E fechamos a tag de color. Quando eu apertar o botão de Ctrl mais S, já foi salvado. Vou aqui no RenPy, Launch Project. E tudo parece estar bem, eu acho. Start. O texto ele ficou rosa e depois volta ao normal. Porque o texto aqui não está estilizado. Mas a outra parte do texto está assim. Vamos para o próximo comando. Esse comando aqui, ele não precisa ser fechado. Ele é um comando que não precisa ser fechado, então você só escreve ele direto, que é o comando de space. O que seria space? Você pode mandar vários espaços para o seu RenPy. Como assim? Eu vou até apagar as tags e eu vou escrever vários espaços aqui no meu Eu Sou um Texto.
meu texto não está estilizado. Vocês estão vendo que tem vários espaços. Isso todo mundo está conseguindo ver que não tem vários espaços. Então, ó, vários espaços. É para aparecer vários espaços também lá no nosso jogo. Mas vocês vão perceber uma coisa, que esses espaços ele não vai aparecer. Tá vendo? Ó? Esses espaços eles foram comidos pelo RenPy. Então, tem uma tag que se chama Space. E com ela sim, você consegue estar escrevendo mais de um espaço. Então, tipo, 75 pixels de espaço. Aperto Ctrl S e agora sim, como eu tinha falado antes, essa tag ela não precisa ser fechada, ela é direto. Então, vamos dar um Launch Project. Start. Ó, agora sim, ó, deu uma espação. Por quê? Porque a gente escreveu aquela tagzinha lá. Vamos agora para o próximo comando, que é o comando de NW. O que seria esse NW? Ele pula o texto de uma forma rápida. Por exemplo, aqui eu vou pegar o texto inteiro. Vamos escrever aqui a tag NW. NW. Esse NW ele vai pular o texto rapidamente, automaticamente, sem que a pessoa clique. Vocês vão perceber, ó, isso daqui. Vou apertar o Ctrl S, vou lá no Launch Project. Você vai ver que esse texto ele vai ser pulado muito rápido e sem eu clicar. Ó, Start, viu? Ó, ele já foi para outra fala. Então ele basicamente fala o seu texto de uma forma extremamente rápida. Na verdade ele nem fala, ele literalmente pula o texto. Então, sei lá porque você usar isso daqui, mas tá aí. Agora o próximo é o Fast. O Fast ele faz o que eu tinha falado antes, só que ele não pula o texto. Ele lê bem rápido, mas não pula o texto. Então deixa eu fechar aqui o nosso projeto. Deixa eu salvar aqui no Ctrl S. E agora esse eu sou um texto vai aparecer muito rápido na minha tela. Muito rápido mesmo. Ó. Start, já apareceu. E quando eu for clicando, é basicamente isso. Ele acelera esse processo aí. Agora o próximo comando, esse comando também, ele não precisa ser fechado. E é o comando de parágrafo. Como assim de parágrafo? Você consegue criar vários parágrafos em um texto só. Eu vou colocar aqui, ó, texto, eu vou colocar a tag de P. Então você abre e fecha chaves, coloca o P. Acabei de criar um parágrafo. Vamos criar outro parágrafo aqui. Ó, coloquei dois parágrafos. Aperto o Ctrl S e agora vocês vão ver que esses parágrafos eles são clicáveis e são em um texto só. Botão de Start, eu sou, quando eu clicar, quando eu clicar novamente, texto. Então, você consegue criar parágrafos em apenas um valor, um texto. E você consegue estar continuando o jogo normalmente. E o que acontece? Como que personaliza várias personalizações dessa em um texto só? É só você botar tudo de uma vez que você consegue mixar essas personalizações. Por exemplo aqui, eu vou colocar a tag de size, size 40. Aí depois eu quero que esse texto ele seja da color, sei lá, vamos pegar uma cor aqui. Essa cor, esse meio ciano aqui. Vamos meter ele aqui. Opa, cadê o editor? Meter ele aqui. E agora vamos pro próximo, que é o... vamos pensar no texto negrito. Pronto, acabei de colocar três valores. E agora eu preciso fechar esses valores. Então, barra size, fechei. Vamos pro próximo. O próximo é o barra color. E o próximo é o barra B. Pronto, isso daqui é como que faz várias personalizações em um texto só. É só você procurar as personalizações que você quer fazer em um texto e mete tudo num negócio só que vai estar pegando. É só você não esquecer de fechar é só você não esquecer de fechar as tags que vai estar pegando de boa. Vou tocar aqui em Launch Project e Start e ó, várias personalizações em apenas um texto. Totalmente possível de fazer. Então, você acabou de ganhar vários superpoderes aí nos textos. Deixa eu fechar o RenPy. Vamos para a segunda parte do vídeo, que eu tinha falado que tem um pequeno probleminha aí com as aspas no seu RenPy, que é uma coisa que talvez você pode se deparar com isso. O que acontece? Se eu abrir aqui no RenPy e escrever um texto, tipo tipo aqui, esse texto é um texto.
Beleza, escrevi aqui, esse texto é um texto. E se eu quisesse colocar a palavra texto entre aspas, como que eu faço isso? Se você fazer assim, ó, não sei se você percebeu, mas esse texto ele acabou de ficar em preto aqui. E se eu tentar rodar ele, olha o que vai acontecer. Ó, tem aspas, tá certinho, é como se fosse normal. Mas olha o que vai acontecer. O meu jogo ele buga. Por que o meu jogo buga? Porque esse texto ele detecta como se fosse outro texto dentro da programação. Então o jogo crasha. Você não consegue estar usando aspas. Isso você pode acontecer aí até com uma aspa só. Você pode correr esse problema. Na verdade não, porque não tem problema ali, fica verdinho. Mas se você quiser usar duas aspas, por exemplo, dentro do seu jogo, não tem como, correto? Não, você pode usar duas aspas em um texto. Você coloca barra aspas. Essa barra invertida, ela ignora o valor que está... o próximo valor ele ignora. Então, se eu escrever aqui um barra, ele vai ignorar o próximo valor. Então, o barra aspas, ele vai estar ignorando esse aspas. E o próximo barra aspas vai estar ignorando. E se eu mandar aqui pro RamPy, deixa eu salvar aqui no Ctrl S, vocês vão perceber que ele vai estar pegando normalmente. Então, essa barra invertida, ela basicamente ignora o próximo valor. E ó, você consegue estar usando duas aspas sem nenhum problema. E se eu quisesse colocar duas aspas, uma aspa lá no meu jogo? Eu coloco duas aspas aqui que já vai estar mandando uma aspa lá para o nosso jogo. Então, esse é um pequeno probleminha que talvez você pode se deparar aí com o RamPy. Então, essa barra invertida, ela basicamente ignora o próximo caractere que vai vir aqui à frente. E com isso você consegue estar desbugando algum problema, algum bugzinho sem nenhum problema. Vamos para a última parte, essa parte que ela vai ser como tá colocando a imagem do seu personagem lá na caixa de diálogo. Então na caixa de diálogo você pode estar colocando a fotinha do seu personagem. Vamos começar esse processo. Vamos estar continuando aqui com a última parte do jogo, que vai ser como vocês vão estar colocando a imagem, a fotinha do personagem lá na caixa de diálogo. Então, para fazer isso também é bem simples. Como vocês estão vendo, o meu personagem Minazinha, ele está aqui de boa, sem nenhum problema. Eu preciso fazer com que, quando a Minazinha falar, apareça lá embaixo a imagem dela. E como que eu faço isso? Simples. Primeiramente, eu vou colocar um novo valor aqui embaixo. Esse valor ele vai ser uma imagem. Então, image, e essa imagem, ela não é uma imagem normal, ela é uma side image. Side image é uma imagem que ela vai aparecer acima da caixa de texto, então é uma imagem um pouco mais superior. E aqui eu preciso colocar o valor dessa imagem. Eu vou colocar como Minazinha no logo. No logo não, no diálogo, né? No diálogo. E agora coloco o símbolo de igual e eu falo para o RamPy qual vai ser essa imagem. Eu preciso criar essa imagem. Como a gente não tem, vamos estar criando ela. Vou abrir o iniciar, cadê aqui, ó? Opa, iniciar. Vou abrir o GIMP. Vou abrir a pasta de imagens aqui do RamPy também. E eu vou pegar a minazinha falando. Vamos estar editando essa imagem para deixar ela bem bonitinha para ficar aparecendo lá na side image. Vamos esperar aqui o GIMP carregar. Arquivo novo. Aqui eu recomendo que você use de 200 por largura e 200 de altura também. Isso em projetos de 1280 por 720. Então, se você estiver usando um projeto superior, você vai ter que aumentar essa resolução. Mas eu recomendo 200 por 200. Toca no botão de OK. Manda a imagem lá da minazinha para cá, que vai ser essa minazinha falando. Arrasta lá para cá. Vamos arrastar ela lá embaixo. Acho que assim tá perfeito, tá de boa. Vou ocultar o fundo dela. Vou em arquivo, exportação. Desktop. Vamos colocar aqui como minazinha side. Minazinha side mesmo. Exportar. Deixa eu minimizar. Vou mandar essa imagem para nossa pasta do projeto. E beleza, temos a minazinha side já aqui embaixo. Ela é uma imagem em PNG, se dá direito, eu posso ver, ó. Ela é uma imagem em .png. Então, vamos aqui no Editra. Vai lá, Editra.
Cadê aqui? Vamos escrever o nome dela, .png, e está pronto. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso conectar essa minazinha diálogo com quem? Com a minazinha. Por quê? Porque as duas são literalmente a mesma personagem. Então, como que eu faço a conexão entre as duas? Simples. Eu coloco aqui, ó, no lado do valor da minazinha, um vírgula, e eu escrevo qual que vai ser essa imagem dela. Que vai ser image igual, e agora eu indico qual vai ser esse valor. No nosso caso vai ser o minazinha no diálogo, que vai ser esse valor. Então eu dou um Ctrl V aqui, aperto um Ctrl S, e agora tudo já é para estar funcionando normalmente. Vou até apagar esse texto que a gente não vai estar mais usando ele. Opa, aqui. Prontinho, vamos dar o Launch Project. Aqui eu vou até fechar porque a minazinha não está falando nada no começo, então vamos fazer ela falar esse bem-vindo. Então minazinha, espaço, Ctrl S. Agora ela já vai estar falando no começo do jogo, então já simplifica para nós. Vamos aqui no botão de Start. E quando ela fala, você já está vendo que ela aparece aí de boa. Agora quando ela não fala, ela não aparece. Opa, sai daqui. Return. Vamos escrever alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó, sempre quando ela fala, a foto dela sempre aparece ali no canto. E isso você pode fazer com quantos personagens você quiser. É só você definir o personagem e depois definir o side dela e tá conectando com o image aqui nos valores do nosso character. Então é muito simples de fazer isso. Vocês podem fazer com quantos vocês quiserem. Então é basicamente isso. Uma aula um pouquinho mais, eu acho que mais de boa, um pouquinho mais fácil do que as anteriores, né? Então é isso daí, pessoal. Bye bye.